queria me agradecer a professora Aidá pelo convite, né, de vir aqui junto, bacana essa iniciativa do grupo, né, de pensar no acontecimento de diferentes frentes, tá contando com diferentes teóricos. E eu vou falar então hoje um pouquinho sobre a semiótica tensiva, mas eu coloquei como título uma semiótica discursiva até por uma questão de opção pessoal, porque depois da morte do Greimas, aí talvez Freud explique bem isso, mas todos os discípulos, todos os antigos colaboradores do Greimas, nesse projeto da semiótica da Escola de Paris, né, eles começaram a desenvolver suas próprias considerações a partir de diferentes interesses. Então, há basicamente 5 linhas distintas que derivam dessa semiótica dita greimasiana, né? Só que o fundo é o mesmo, a origem é a mesma, e ao mesmo tempo eles tentam tocar em diferentes questões, e eu acredito que em alguns pontos eles são até, de certa forma, complementares, né? Então, por exemplo, tem o próprio Landowski, que tem uma proposta completamente diferente, muito mais voltada para uma interação, enfim, para o nível de discurso narrativo, para a questão do outro, não é? E no caso aqui da semiótica tensiva, é também uma perspectiva completamente diferente, assim. Eles vão, na verdade, se encaminhar para a profundidade dessas estruturas, né, de certa forma. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa semiótica tensiva, pode sentar aqui. Antes de falar um pouco sobre entrar propriamente nessa semiótica tensiva, eu queria, a partir desse ponto da própria semiótica, que alguns chamam de standard, né, desse percurso gerativo do sentido, que é essa estrutura básica. Não sei se todos aqui chegaram a ter aulas com a professora Ana Cláudia, né, um curso mais introdutório assim, de semiótica discursiva, que basicamente a semiótica do Greimas ela se constrói a partir dessa ideia de um percurso gerativo, né, da significação, onde ele parte de um nível mais simples e abstrato, que é esse nível fundamental, e ele vai, nos outros 2 níveis, nesse sentido, ele vai se complexificando, seja por meio de sua estrutura, seja por meio da entrada da figuratividade, dos temas, enfim, no nível discursivo. Então, ela parte dessa ideia de um quadrado semiótico, né, daquela estrutura mais básica, onde você vai ter termos, categorias, na verdade, que se opõem e que se mobilizam ali dentro de um percurso, dentro do próprio quadrado, não é? Você vai ter esse nível narrativo, que é uma ideia bastante simples, né, que ele foi simplificando um pouco mais essa estrutura, que veio lá do Vladimir Prop, da morfologia do ponto, né? Então ele reduziu muitas categorias do Prop para chegar no modelo lá do esquema narrativo, onde basicamente a gente pode entender esse esquema narrativo como um simulacro da ação do homem sobre o mundo e sobre outros homens, né? Onde nós vamos ter lá as 4 etapas, né? A manipulação, a competência, o desempenho e a sanção. E depois essas categorias, que são ainda abstratas, né? Que estão lá no nível semi-narrativo, eles vão se tornar mais complexas e mais concretas já no nível discursivo, que é onde nós vamos ter lá os temas, as figuras que revestem esses temas, a questão da enunciação, onde nós temos a debreagem e a embreagem, com as categorias de pessoa, tempo e espaço, não é? E é basicamente aí que fica essa estrutura mais estándar da semiótica discursiva, né? E logo em seguida vai ter ali a manifestação, já um texto, né? Onde nós temos a semiose, onde entra o plano da expressão com o plano do conteúdo. O percurso gerativo ele é só o plano do conteúdo, né? O plano da expressão ele vai mobilizar assim, outras categorias, ou categorias que estão relacionadas ao conteúdo, no caso do semi-simbolismo, né? Mas basicamente a boa parte da semiótica ela foi construída nesse nível do conteúdo mesmo, o percurso gerativo do sentido. E eu queria, a partir, não vou ficar explicando tudo aqui detalhadamente, mas eu só queria partir dessa questão do quadrado, que aí a gente pode entrar na questão da tensibilidade, né? Basicamente, o quadrado semiótico ele vai opor ali 2 categorias, uma relação de contrariedade, né, um S1 e um S2. A partir dessa relação, que precisa ter, digamos, um fundo em comum entre esses 2 termos, entre essas diferenças, né, nós podemos fazer a operação de negação, onde a gente vai gerar uma relação de contradição, né, de S1 se nega o S1, então gera-se um não S1. E ao mesmo tempo, esse não S1 pode, com uma relação de complementariedade ou de implicação, ele vai levar novamente ao S2. Né? E do mesmo modo, do outro lado, a gente fecha esse quadrado
E vocês podem perceber que essas relações elas são bastante lógicas, não é? Nós temos ali nesse cruzamento, na relação de contradição, uma operação de negação. E na relação de complementariedade nós temos uma relação de implicação, não é? E é isso que faz o quadrado, digamos, se movimentar, né? Essa sintaxe do quadrado. Para não ficar tão abstrato assim, eu trouxe aqui esse quadrado, que é um dos mais conhecidos, né? Que é do de natureza e cultura. Então eles têm, digamos, um fundo em comum, essa questão da natureza e da cultura, como dois universos de significação. E a partir disso nós podemos gerar ali os termos dos subcontrários, que é o da não natureza e não cultura, e pensar em diferentes discursos que vão mobilizar esses valores, né? Porque no fundo esses termos de natureza e cultura já são considerados como valores, sobretudo a partir do momento em que é projetada também a questão da aforia, não é? Da euforia e da disforia. Euforia quando um termo ele é positivo e disforia quando ele é um termo negativo, não é? Então, por exemplo, um discurso sei lá, dos antropólogos que defende ali as comunidades indígenas, por exemplo, ele vai estar muito mais do lado muito mais do lado do polo da natureza, como uma natureza eufórica, em oposição, por exemplo, a essa cultura ou uma não natureza, enfim. Aí a gente pode pensar em uma série de discursos que vão mobilizar essas categorias, né? Como, por exemplo, Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, também, né? Que tem uma valorização inicial da cultura, que ao longo do romance ela passa para a não cultura e por fim tem uma valorização da própria natureza, né? Enfim, o quadrado semiótico ele apresentou uma grande produtividade assim, em termos de análise, para se pensar em como a significação se constrói, né? Porque no fundo a semiótica até hoje ela tenta responder essa questão, né? Como é que a significação é construída, a partir obviamente de um simulacro aqui, de um modelo, né? Bom, a grande virada, que não foi exatamente uma virada, porque não foi inicialmente uma negação do quadrado semiótico e dessas outras categorias do percurso gerativo, ela surge nesse livro que é o Semiótica das Paixões, que foi escrito tanto pelo Greimas como pelo Jacques Fontanille, que esteve recentemente aqui na PUC, né, acho que coisa de 4 meses. Basicamente nesse livro, né, os autores eles vão propor aqui um outro viés para a análise das paixões, né, desses sujeitos, digamos, apaixonados, né? Como é que isso se organizaria nesse sujeito narrativo? Então, para eles começam a propor, então, uma diferenciação entre esse esquema narrativo tradicional, que está assentado nessa questão do descontínuo, e que para se pensar nas paixões, seria preciso então pensar no contínuo do sentido e ao mesmo tempo pensar nas modulações que esse contínuo produz nessa estrutura, no percurso gerativo, né, no sentido. Então, se a gente for pensar lá, pegando como exemplo o quadrado semiótico, nós vamos ter o quê? Unidades discretas, bem ao estilo da linguística mesmo, né? Lá o polo, a natureza, a cultura. São o quê? Unidades discretas, né? São facilmente reconhecíveis a partir de uma relação que estabelece uma diferença entre elas. Já no caso da semiótica das paixões, eles vão propor o quê? Então, que essas diferenças comecem a ser moduladas, para se tentar entender um pouco melhor como é que as paixões vão se relacionar dentro desse percurso gerativo. E, obviamente, assim, eles vão começar a pensar nessas modulações a partir dessa diferenciação que já está prevista também no esquema narrativo, que é a oposição entre a ação e o Estado, né? Não sei se vocês lembram, no nível narrativo, um sujeito, ele é um sujeito do fazer, né? Ele foi manipulado, aí ele se torna um sujeito do fazer e vai tentar entrar em conjunção com o seu objeto de valor, né? Que foi proposto lá pelo destinador manipulador. Esse sujeito do fazer é um sujeito da ação. Se ele é um sujeito da ação, então ele não pode ser, naquela primeira concepção de narratividade, um sujeito também da paixão. Porque a paixão ela vai estar relacionada ao que? Ao ser desse sujeito. Ou seja, ao Estado, a um sujeito de Estado, não a um sujeito do fazer. Então, a partir dessa oposição que já existia dentro da semiótica, eles vão tentar entender como é que se organizam as paixões, né, que eles até chamam de paixões de papel mesmo, porque eles vão começar a analisar os léxicos
relacionados às paixões, né? Como por exemplo a cólera, a avareza, os ciúmes, a indiferença, etc. E tal. Então teve toda uma linha que, dentro da semiótica greimasiana, foi fundada por meio desse livro da Semiótica das Paixões. Bom, a partir disso, o Fontanilli ele vai escrever um livro com o Claude Zilberberg, que é o grande, digamos, pensador dessa semiótica tensiva, né? Mas o Fontanilli vai inicialmente escrever um livro, que é a Tensão e Significação, esse daqui, se quiserem dar uma olhadinha, está meio já destruído. E aí eles vão propor a partir de algumas questões que a Semiótica das Paixões suscitou, né, dentro da semiótica, eles vão então propor que se vá então mais para as profundezas dessa estrutura da significação, não é? Então, de certa forma, que também é uma concepção que já foi mais ou menos abandonada por quem trabalha com semiótica tensiva, mas a ideia da semiótica tensiva era não falar sobre as condições de surgimento da significação, mas sim sobre as pré-condições do surgimento dessas significações. Significação entendida ainda como um sentido articulado, mas como feito por unidades discretas. Então, basicamente, no Tensão e Significação, eles vão propor lá um esquema tensivo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, não é? E aí eles vão começar a postular alguns princípios para essa semiótica tensiva. Um desses postulados é o predomínio do intensivo sobre o extensivo. A semiótica tensiva ela vai trabalhar então com a articulação entre o intensivo, que é o sensível, que é o afeto da significação, e o extensivo, que é a dimensão inteligível dessa significação, né? E aí a afetividade ela vai, digamos, dominar essa articulação mais racional da significação. Ao mesmo tempo, eles vão propor aqui uma nova forma de pensar nos valores que surgem que estão na base de diversas significações, né? Então, eles vão falar de valores de impacto, de absoluto, e valores de universo. Aí também vou mostrar um pouquinho para vocês sobre esse esquema. E aí a gente vai ver que aqui já tem começa já a surgir uma certa noção de acontecimento, né? Quando eles falam em valores de impacto, já tem por trás ali uma ideia de acontecimento que ainda não foi elaborada nesse livro, pelo menos, né? Tanto que no capítulo do Tensão e Significação que trata do devir, eles já vão falar um pouco sobre acontecimento, só que na tradução ele está como evento, não como acontecimento, né? Mas que já tem também uma relação com o que o Zilberberg vai desenvolver posteriormente. Bom, além disso, uma outra diferença da semiótica tensiva para a semiótica clássica é que a semiótica do Greimaso, que começou a ser desenvolvida pelo Greimaso e que continua sendo desenvolvida por alguns dos seus seguidores, é uma semiótica baseada na diferença, não é? Porque, por exemplo, o quadrado semiótico, ele articula de categorias que se relacionam a partir da diferença que existem entre elas, né? Que existe entre elas. Tem polos, assim. Exatamente, por esses polos, né? Já a semiótica tensiva, ela vai propor o quê? Aqui que se trabalha então com uma semiótica do contínuo, né? Que não é exatamente a diferença que vai significar ali na semiótica tensiva, ou melhor, ela vai significar também, mas que antes de surgir essa diferença, ela vai ter, digamos, essa questão do intervalo, não é? Então, ao invés de pensar só na diferença com dois polos, eles também vão pensar então na distância que essas diferenças possuem. Não é? Então, assim, isso vai influenciar todo o modo de se fazer uma análise semiótica a partir dessa concepção de semiótica tensiva, da tensividade. Não é? E também tem aqui digamos, quase que um lema, né, que o Zilberberg coloca, se não me engano, acho que foi lá no Louvando o Acontecimento, né? Ele vai falar então que interessa muito mais para ele pensar em uma semiótica onde você tem uma precedência do ser atingido em relação ao agir, né? E o agir a gente pode pensar então em uma semiótica da ação, tal qual era a semiótica lá no nível narrativo da semiótica, né? Da narratividade. Bom, o esquema tensivo ele é basicamente formulado nesses termos, né? Então nós vamos ter um eixo vertical, que é essa intensidade, que é o afeto, que é o sensível, que é a interoceptividade, né, pensando em termos fenomenológicos, que aí a semiótica tensiva também vai
vai ter como fonte, né, digamos, de inspiração conceitual também a fenomenologia. E no eixo horizontal nós vamos ter essa extensidade, que é o plano do inteligível, né, da quantidade. A semiótica intensiva vai entender então que essas categorias que nós vimos lá no quadrado, não é? Essas categorias vão surgir no esquema intensivo a partir da correlação entre a intensidade e a extensidade. Então, já logo de partida, a semiótica intensiva propõe que esses termos, ou que esses conceitos ou valores, eles já são termos complexos, ao contrário do quadrado. Porque o quadrado ele vai ter aquele termo complexo a partir do momento que você conjuga o S1 e S2, por exemplo, natureza e cultura, você vai poder gerar um termo complexo ali. No caso da semiótica intensiva, ela já vai pensar nesses termos como sendo complexos, mas já a partir dessas pré-condições do surgimento do sentido, não é? Então, nós temos essas duas linhas, não é? Uma flecha assim de baixo para cima, da esquerda para a direita, que seria uma correlação conversa ou uma correlação direta. E no outro polo nós temos uma correlação inversa. Tá? Nesse próximo slide, acho que fica um pouquinho mais claro a gente tentar entender como é que funcionam esses operadores. Né? Ali naquele eixo da intensidade à esquerda, nós vamos ter então, digamos, uma atonia e uma tonicidade, né? Ou seja, lá no alto nós temos um elemento mais forte, tônico, e embaixo um elemento já mais fraco, átomo, né? Digamos, vamos pensar, por exemplo, lá numa paixão tônica, por exemplo, o ódio, né? Ou então uma paixão átona, por exemplo, prostração, né? Então já se começa a trabalhar então, com essas diferenças de qualidade, né? Um acento forte e um acento fraco ali no nível da intensidade. No nível da no eixo da extensidade, então nós vamos ter esses operadores, que é da triagem e da mistura, assim como vamos ter vários outros, não é? Mas aí já são operadores que são mais, digamos, inteligíveis. Então, por exemplo, a triagem, ela é esse operador que sempre vai, digamos, separar grandezas, não é? Por exemplo, a grandeza entra dentro desse campo de presença, que é o esquema intensivo, e a triagem vai fazer uma separação. Enquanto que a mistura, como o próprio nome diz, vai misturar essa grandeza a uma outra grandeza que já existe ali. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos sociais, nós poderíamos ter até um texto do professor Fiorin, que ele usa esses conceitos de triagem e mistura para falar um pouco sobre a cultura brasileira. De modo geral, nós temos hoje uma ideia de que a cultura e que a sociedade brasileira é baseada na mestiçagem, no hibridismo, no sincretismo religioso, etc. Então nós teríamos ali o quê? Uma mistura. Essa seria, digamos, a base da cultura brasileira, esse operador da mistura, que vai aceitando essas grandezas que vêm de fora e que vão gerar o quê? Um valor de diversidade. Porque ela é uma mistura átona, uma mistura, digamos, fraca. Pelo menos segundo essa concepção que Fontanilli e Sperberg propõem. Se nós pegarmos uma mistura que tem um acento mais forte, tem um acento tônico, ou seja, uma mistura forte, ela vai gerar o quê? Valores de universal, em que essas diferenças que existem nessa mistura, né, que estão ali na diversidade, elas não vão ser tão ressaltadas como elas são num regime de diversidade, por exemplo. Porque o que vai prevalecer ali seria mais a igualdade entre as pessoas do que a diferença entre as pessoas. Então, sim, existe sim uma diferença que é reconhecida, mas ao mesmo tempo, por esse princípio universal, você tem uma espécie de igualdade entre esses sujeitos. Não é? Ao mesmo tempo, ali no eixo da triagem, ela vai gerar uma triagem átona, uma triagem fraca, ela vai gerar o quê? Uma totalidade. Mas é uma totalidade também assim, que faz uma separação entre as grandezas, mas é uma separação mais fraca. E ao mesmo tempo, uma triagem forte, uma triagem tônica, ela vai gerar valores de unidade. Ou seja, a triagem ela é tão forte, ela é tão intensa, que ela vai sempre gerar um valor único, um valor de unicidade. É o que, por exemplo, está por trás de discursos nacionalistas. Não é? Pensando talvez num exemplo mais concreto, e que eu talvez possa falar um pouco melhor, porque eu trabalho com isso, por exemplo, no século XIX, tinha uma série de discursos que
falavam sobre políticas de imigração no Brasil. Por trás desses discursos havia uma ideia e um projeto de um branqueamento da sociedade brasileira. Por essa razão que a imigração japonesa, por exemplo, começou muito mais tarde do que outras imigrações, como a dos italianos, portugueses, espanhóis e alemães, né, que começaram na primeira metade do século XIX. Por trás desses discursos que valorizavam esses imigrantes europeus, brancos, havia também então essa ideia de construir uma unidade nacional com esses traços, né, de uma sociedade branca, de uma cultura europeia, principalmente assim, cristã, né, e de preferência com falantes de línguas latinas, né, que é o caso de portugueses, espanhóis e italianos. Né, tanto que eles foram sempre os grupos mais privilegiados dentro dessas políticas imigratórias. Né. Então havia por trás essa ideia de se criar uma homogeneidade dentro da sociedade brasileira, né, tal qual, enfim, os países também tentaram fazer, né, como a Argentina, enfim, os próprios Estados Unidos e tudo mais. Então, de certa forma, o esquema tensivo, ele permite pensar em como esses valores de unidade, totalidade, diversidade e de universalidade, eles são gerados ali naquele nível mais profundo do discurso, né? E que depois, obviamente, eles poderiam entrar dentro de um quadrado semiótico para se articular ali como é que eles fazem as passagens dentro do discurso e tudo mais, né? Tudo bem, pessoal?